Nobre presidente, colegas vereadores, colega vereadora, os meios de imprensa e o público em geral que nos assiste e nos escutam. Eu queria aproveitar o meu tempo aqui para fazer aqui um apelo para a nossa vice-prefeita, a Estela Almagro. Eu não havia citado ela nominalmente na última pronunciamento, presidente, até eu fiz um elogio ao programa, mas eu achei um pouco deselegante o comentário que ela fez a nível das entrelinhas. Então eu queria dizer que o que nós estamos querendo, na verdade, fazer aqui, não somos nós que estamos vasculhando nada, são os munícipes que estão morando no Minha Casa Minha Vida, que estão trazendo os problemas para dentro dessa casa de leis. E eles querem ver o que eles podem fazer para resolver o problema deles. Dessa forma que o problema chegou até mim. Foram os moradores do Minha Casa Minha Vida que estão trazendo o problema. Eu acho que, ao invés de ficar com esse melindre, né, ela poderia facilitar um pouco o meu trabalho de curiosidade. Eu estou muito curioso de saber aonde estão os 12 milhões que são destinados para os instrumentos públicos. São 12 milhões de reais que poderiam ser destinados pela lei do Minha Casa Minha Vida ao CRAS, a postos de saúde, lá mesmo, onde foi inaugurado o posto de saúde lá, com certeza vai sofrer uma sobrecarga. E ele teria, com esse dinheiro, poderia fazer uma reforma substancial. Além disso, praças, escolas. E eu queria aqui aproveitar minha fala para fazer também um elogio para a vice-prefeita. Você não me concede uma parte? Por favor. Só a título de esclarecimento, todos os projetos do Minha Casa Minha Vida, eles têm um trabalho que o poder público tem que realizar, que se chama trabalho técnico-social. Esse trabalho técnico-social pode ser feito via administração direta ou via terceirização. Aqui em Bauru, esse trabalho vem sendo feito por uma empresa terceirizada, que, a meu ver, não está respondendo às necessidades da população. Esses 12 milhões, eles estão incluídos, né? Esse trabalho técnico-social está incluído dentro desse projeto que tem que ser acompanhado pelo poder público, ou via direta ou via indireta. Então, nós temos que fazer uma discussão, doutor Raul, se esse trabalho que está sendo feito via indireta, que é uma obrigação do programa, que é o trabalho técnico-social, está respondendo às necessidades ou não da população. Nobre vereador, uma parte desse trabalho social é feito com 2% em cima de todo o dinheiro envolvido, não é? Eu queria saber o dinheiro que as construtoras poderiam estar utilizando para construir todos esses outros instrumentos, não é? Então é uma coisa que eu estou curioso para saber isso, né? E fazendo aqui meu raciocínio, eu vi que a vice-prefeita, juntamente com o nosso alcaide, juntamente com o deputado Pedro Tobias, não é? De forma humilde, mudou de opinião e foi buscar os recursos junto ao programa Casa Paulista, não é verdade? Então, com a mesma humildade que ela mudou de opinião de alguns meses atrás, quando nessa Casa de Leis a gente se manifestou, inclusive, né, para que ela recuasse na sua posição, eu queria também que ela o fizesse nesse momento, também, né, discutindo um pouco mais todo esse projeto, porque vejam só, uma lidinha que eu fui dar em toda a lei, gostaria que os novos vereadores prestassem atenção, no artigo 6º, o inciso 3º, cobertura de danos físicos ao imóvel sem cobrança de contribuição dos beneficiários. Aí tem, parágrafo 1º, escutem só isso aqui. Nos empreendimentos habitacionais, em edificações multifamiliares, produzidos com os recursos de que trata o caput, inclusive no caso de requalificação de imóveis urbanos, será admitida a produção de unidades destinadas à atividade comercial a eles vinculada, devendo o resultado de sua exploração ser destinado integralmente ao custeio do condomínio. O que vocês entendem por isso? Nós poderíamos ter uma área comercial atrelada a cada empreendimento desse, e o aluguel dessa área, a exploração dessa área comercial, destinada exclusivamente para que essas pessoas que estão pagando o seu condomínio com dificuldade, tivesse ali um alívio.
E nós não estamos fazendo isso. Aí a pergunta, por quê? São respostas que eu precisaria ter. Então, ninguém aqui está querendo meter o pau, presidente, num projeto tão bem elaborado como um projeto que dá moradia para as pessoas de baixa renda. O que nós estamos querendo fazer é que mais pessoas possam estar lendo isso, interpretando as leis e o projeto e podermos estar dando mais benefícios para essa população que está recebendo as suas moradias. Eu também queria aproveitar para fazer uma menção no domingo, dia 6 de abril, o Jornal da Cidade colocou uma matéria com a seguinte manchete: a ação coletará sobras de remédios. Né? A ação vai coletar sobras de remédios. Então veja só, nós temos um projeto de lei já pronto que visa exatamente essa relação, esse problema, a problemática da sobra de medicamentos na cidade. Porque uma coisa é o seguinte, se você tem uma farmácia, se você tem uma indústria, uma distribuidora, um hospital, toda a sobra de remédio, todos os vencidos, ou que estão precisando ser, você usou metade, por exemplo, de um frasco, você tem normas técnicas para descartar esses remédios. E aí como que fica a população que tem isso em casa? Isso também é um problema de meio ambiente. O Mariano estava citando na última fala dele da semana passada, ou retrasada, se não me engano, aquela paciente que acabou falecendo e perdeu todas as bolsas, né, de diálise peritoneal porque foi orientada a jogar aquilo tudo dentro do ralo. Se todo mundo começar a ter uma ação desse tipo, não se esqueçam que a água que cai no ralo vão também nos nossos mananciais. E se você ficar jogando remédio, resto de remédio, dentro dos nossos rios, quem vai sofrer com isso é a população de peixes, são os animais que vão tomar água. Então não é dessa forma que isso é realizado. Então o nosso projeto de lei, ele visa dar uma caracterização para isso. Outra coisa que eu não consigo entender, olha o que a farmacêutica escreveu sobre o descarte dessa paciente da diálise peritoneal. No caso da sobra de medicações, a orientação dos próprios fabricantes é realmente descartar o conteúdo em ralo comum e o plástico da embalagem em lixo reciclável. Isso porque não há garantia das condições de armazenamento e, por ser um soro não infectante, o descarte indicado para o líquido é o ralo. Até aí tudo bem. Mas falar em infecção significa o seguinte: se é infecção para outro poder usar isso, também é infecção para o próprio paciente que está usando. Então nós tínhamos que ter um outro mecanismo. Se o paciente, todos nós somos factíveis de morrer de um dia para o outro, de um minuto para o outro, então que nós tivéssemos um local concentrado para fornecimento em doses necessárias semanais, para que, se por acaso sobrar uma medicação dessa, ela possa beneficiar outro paciente, gente. A forma como está sendo feito isso está inadequada, só beneficia quem é o vendedor. Só o vendedor. Me honra com a parte, Mariano. Vereador, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela fala e pelo assunto que nós levantamos na tribuna essa semana. Só para salientar, jogar no ralo significa jogar no ralo dinheiro público. Público. Aquela paciente que eu mostrei, a nota fiscal era no valor de R$23 mil. Significa jogar dinheiro público no ralo. Agora, se não tem condição de fazer o armazenamento correto, é um absurdo, é uma outra vergonha, e eu acredito que esse projeto tem que ser assinado por todos os vereadores. Essa proposta é muito importante, nós devemos resolver essa questão. Por isso que é importante, vereador, a interação entre os poderes. Ah, mas o dinheiro veio lá, o medicamento já veio do Estado, mas se houvesse uma interação entre os poderes, ele viria sim, mas estaria armazenado numa farmácia pública. Me honra com a parte, vereador. Obrigado, vereador. Essa reportagem também de descarte consciente, feito que eu até havia falado em sessões passadas, vem também de uma ação do Conselho Regional de Farmácia, aqui de Bauru, que deve lançar essa campanha agora no dia 27 de abril, no centro da cidade, só para as pessoas, só para residências, que fique bem claro que o comércio ele deve ter o seu destino correto. A residência, eles não conseguem dar esse destino correto. Muitas vezes vai mesmo pelo ralo abaixo, muitas vezes vai pelo vaso sanitário, e isso é incorreto. Por isso,
essa campanha que o Conselho também está reforçando. Obrigado, vereador. Apenas para complementar, presidente, no nosso projeto, as pessoas compram remédio nas farmácias. As farmácias poderiam sim ter um posto para depósito dos remédios que estão descartados. E se você tiver na própria secretaria medicamentos fechados, lacrados, tem muitas distribuidoras que já se queixaram para mim que tiveram que descartar o remédio porque não tinha local nenhum em Bauru para ser entregue medicamento que para vencer ainda ia levar quase um ano. Obrigado, presidente.